Meus queridos, a paz do Senhor, é uma satisfação mais uma vez estar de novo convosco no nosso Preparando-se para a EBD, quando nós estamos chegando no final de mais um trimestre, e este um trimestre bíblico, onde o nosso comentarista, o bispo Samuel Ferreira, ocupa-se em comentar detalhes no Evangelho de Lucas. Deus abençoou, foi muito feliz o nosso comentarista que nos trouxe ensinamentos tão extraordinários dentro do Evangelho de Lucas. E hoje nós estamos diante da lição número 13, a última lição do trimestre, quando nós estamos encerrando o assunto e já iniciamos um outro assunto do trimestre, onde vamos falar sobre apologia bíblica. Na próxima semana nós estaremos falando sobre apologia, quando começou o período dos primeiros apologistas, o que eles tiveram que combater e como nós devemos fazer a apologia hoje também. E hoje, diante da lição de número 13, nós estudaremos sobre mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição. Uma lição muito boa para que nós possamos estudar neste domingo próximo na Escola Bíblica Dominical. O nosso terceiro trimestre de 2019 traz como título Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho, da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade, através da vida e obra de Jesus, o Filho do Homem. Nós já estudamos extraordinárias lições. Na primeira falamos sobre Lucas e sobre o Evangelho. Nós falamos sobre o Espírito Santo em Lucas. Você vai poder encontrar esses comentários tanto aqui no Facebook como no YouTube. Basta que você coloque o título da lição. Se você é professor, se você é aluno da escola dominical e você quer melhorar a condição e a qualidade na sala de aula, basta que você coloque o título da lição. Inclusive, irmãos, isso é interessante porque alguns professores não dispõem de tanto material, e estas videoaulas de vários outros irmãos que têm comentários no YouTube poderão auxiliar a sua escola dominical. Você não deve usar exclusivamente a videoaula como base para a lição, porque a videoaula ela parte da inspiração que Deus dá a cada um que comenta. Eu conheço extraordinários irmãos e irmãs que fazem os comentários, então você deve assistir as videoaulas, lhe ajuda, mas ela não é o fim, ela não é a última ferramenta que você tem. Você deve usar a Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos aqui de posse da Bíblia de Jerusalém, é uma das Bíblias mais próximas do original que existe, a Bíblia de Jerusalém. Vamos estudar o Evangelho de Lucas na Bíblia de Jerusalém. Também trouxe aqui para os irmãos, deixa eu só marcar a página aqui porque depois da dificuldade. Temos aqui a lição da Escola Bíblica Dominical. Você precisa da lição e eu oriento que você compre a lição de mestre, se você for professor, porque ela tem vários comentários extras, comentários extras que poderão te auxiliar. E trouxe aqui este livro para incentivar a leitura, da CPAD de Israel de Araújo. Israel de Araújo ele comenta sobre os detalhes da história da igreja, da Assembleia de Deus no Brasil, e este fala de 100 mulheres que fizeram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje falaremos sobre as mulheres e é interessante que você tenha conhecimento dessas histórias. Aqui nós temos Teresa Silva de Jesus, aqui nós temos Beda Palme, aqui nós temos Regina Aleslian Antunes, aqui nós temos Beatriz Alves Nascimento e várias outras mulheres, que é interessante. Então o professor e o aluno deve usar o vídeo, mas deve também ter outros materiais para que ele possa fundamentar os seus ensinos, Na lição 3 nós estudamos sobre a alegria constante no Evangelho de Lucas. Na lição 4 nós estudamos o poder de Jesus sobre os demônios. Na lição 5, a autoridade e o poder demonstrado por Jesus. Na lição 6, o discipulado diligente. Na lição 7, o valor do indivíduo. Na lição 8, o dever de orar sempre. Na lição 9, recebendo o reino de Deus como um menino. Na lição 10, acerca do fim dos tempos. Na lição 11, a Páscoa desejada. Na lição 10, nós estudamos sobre a volta de Cristo, o sinal da sua volta, sobre a grande tribulação, o retorno dele em glória para salvar Israel. Na lição 11, a Páscoa desejada, quando Jesus participou da última Páscoa, a primeira ceia, e desejou muito aquela Páscoa, e disse que almeja participar conosco da próxima ceia, que será lá no seu reino.
da próxima ceia que ele participará. Na lição 12, que foi semana passada, estudamos sobre a crucificação mais impactante do mundo. Nós vimos detalhes da crucificação. E hoje, já que Jesus, conforme registrou Lucas, e registra os sinóticos, e registra também o quarto evangelho, que é o de João, eles comentam sobre a morte e crucificação, morte e sepultamento. Hoje nós falaremos sobre a ressurreição, pois o evangelho de Cristo só tem fundamento porque ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria como as outras profissões que tem, as outras religiões que tem por aí. Jesus não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e assim disse Paulo. Então nós trabalharemos sim sobre a ressurreição, com ênfase às mulheres que foram as primeiras que viram ele ressuscitar. A nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar como as mulheres devotaram amor a Jesus mesmo após a sua morte. Existe quem só demonstre afeição na presença. As mulheres demonstraram também na sua ausência, mesmo sabendo que ele estava morto, pois elas o viram ser enterrado, elas mantiveram a sua devoção a ele. 2. Ensinar que elas foram os primeiros cristãos a ver Jesus ressurreto. Elas viram Jesus ressuscitado. Uma delas estava no sepulcro, quando ele apareceu e ela quis abraçar, ele diz: ainda não, porque eu não fui glorificado. Elas foram as primeiras a ver. Elas não só viram o local onde o corpo dele estava, elas viram o corpo dele, e elas permaneceram vendo. Estavam presentes no momento em que ele apareceu a muitos, viram na hora que ele ascendeu aos céus. Isto é muito forte. E 3, apresentar o testemunho das mulheres ante a ressurreição. As mulheres tiveram presente e elas disseram: nós fomos lá e seu corpo não estava. Então, essa lição ela tem alguns objetivos contundentes. O nosso texto áureo encontra-se em Lucas 24, no verso 7, que diz assim: dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Alguns aí, depois da sua morte, criaram a ideia de que alguém ressuscitou. Por exemplo, lá em Israel, em Jerusalém, onde era construído o templo de Salomão e o templo de Herodes, templo que foi reconstruído por Zorobabel, que foi destruído pelo general Tito no ano 70 da nossa era. Hoje está uma mesquita, a mesquita de Omar, porque dizem que daquele local Maomé havia ressuscitado e ascendido aos céus. Dizem. Com relação a Jesus Cristo, inclusive tem um local de Maria, tem um local onde dizem que Maria também ressuscitou e ascendeu aos céus, lá na própria Jerusalém. Com relação a Jesus Cristo, antes das coisas acontecerem, ele disse que haveriam de acontecer, para que quando acontecesse, soubessem que ele já havia dito. E aqui ele disse: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E ele ressuscitou. Louvado seja seu santo nome. Nós não temos um Cristo que ficou lá na tumba, que ficou lá na cova, lá no sepulcro. Nós temos um que ressuscitou. Se você for ao túmulo de Maomé, lá você vai ver: aqui jaz os restos de Maomé. Se você for a outros locais, agora se você for no túmulo de Jesus, lá está escrito He's not risen, em inglês, because He's not here, because risen. Ele não está aqui porque ressuscitou. Nosso Senhor Jesus ressuscitou. Louvado seja o seu nome. Nosso texto de referência encontra-se em Lucas 24, versículo de 1 a 5, que diz: e no primeiro dia da semana, já abra sua Bíblia aí também, Marcos capítulo 16, porque nós vamos precisar, nós vamos ligar o dia do sepultamento de Jesus ao dia da sua ressurreição, né? E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E chegando, acharam a pedra
revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto ao chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Até aqui o nosso texto. Ele continua falando sobre o diálogo com elas e a ordem que foi dada de irem até seus discípulos e dizer que ele já havia ressuscitado e que estava à frente deles, que os encontraria em determinado local. Mas nós vamos ficar com o texto só até aqui. Toda semana nós oramos por um fim. E nesta semana o nosso pedido de oração é pelas mulheres em todo o mundo, para que elas tenham as forças renovadas em Cristo. Inclusive, vamos orar por aquelas mulheres de países totalitaristas, de países totalmente machistas, de países que vivem ainda uma ditadura, porque essas mulheres sofrem, elas não têm direito sequer a ter uma privacidade em paz. Países onde o Evangelho de Cristo precisa chegar a essas mulheres. Então vamos orar pelas mulheres. E eu quero aproveitar aqui também e pedir a todos que estão me ouvindo neste momento, deixa eu ver quantas pessoas já nos acompanham aqui. Paulo Souza, parece que é o Dr. Paulo, se for o Dr. Paulo, um abraço, está nos acompanhando aqui. Que oremos por algumas pessoas, em especial 2. Eu peço hoje oração pela infante Maria Alice. Deus nos deu uma notícia muito boa. Chegou-nos ao conhecimento que a Maria Alice, que estava sobrevivendo por aparelhos, já não está mais com os aparelhos. Ela nasceu, é recém-nascida, e desde o nascimento que ela já foi colocada em aparelhos. Sua família, o irmão Miqueias, a irmã Lília, sua mãe, os parentes estão preocupados, e a igreja toda está orando. Nós recebemos essa notícia, e que Deus fortaleça o coraçãozinho da Maria Alice, fortaleça seus pulmões, rins, que ela tenha força, reaja e logo esteja conosco, correndo aí dentro da igreja, fazendo barulho, mas com saúde. Que Deus abençoe a infante Maria Alice, ore por ela. E eu peço a minha oração pelo irmão Pedro. O irmão Pedro é o irmão da nossa igreja, que ele está com uma enfermidade no estado terminal, e nosso pastor tem pedido muita oração pelo irmão Pedro. Ele tem visitado o irmão Pedro todos os dias, e a situação do irmão Pedro é crítica. Ele está neste momento em casa, nós visitamos ele esta semana, oramos por ele. Ora pelo irmão Pedro, para que Deus tome alguma providência na vida do seu servo. O irmão Pedro desceu as águas, o irmão Pedro está bem na presença do Senhor. Essa semana nós oramos por ele dormiu a noite inteira. No outro dia chegou a notícia que ele tinha dormido. Então, ore para que Deus faça a sua vontade, e ore também dentro do pedido de oração que nós acabamos de fazer. Oremos uns pelos outros. A nossa lição se divide em 3 pontos. O primeiro ponto, o sepulcro é visitado pelas mulheres. O segundo ponto, anjos confortam as mulheres. E o terceiro ponto, o testemunho das mulheres. Vamos à frente. Introdução. Esta lição nos mostra a importância da presença feminina no ministério de Jesus. Como discípulas, elas tiveram um papel ativo, ouvindo as parábolas e ensinos do Mestre, além de serem contribuintes do seu ministério. Eu recordo de uma experiência que me foi passada por alguém, que missionários foram enviados com suas esposas a um país, não lembro se China ou Japão, onde a perseguição aos cristãos é ferrenha. E lá a perseguição alcançou os missionários e matou todos. A notícia chegou na secretaria de missão que os enviou que eles haviam morrido, e cá a secretaria ficou preocupada, triste, porque a obra missionária naquele local teria acabado. Passado um período, chegou uma carta de lá daquele local, convidando a secretaria de missão para que fosse até o país e enviasse pessoas capazes de realizar batismo em águas, pois muitos estavam aguardando descer as águas.
E eles ficaram preocupados, como assim, se os missionários morreram? Aí no final estava escrito, assina esposa dos missionários que ficaram vivas. A obra de Deus não é feita só por homens, é feita por homens e mulheres. Várias mulheres são destacadas na Bíblia Sagrada. Poderia usar aqui o exemplo de Susana, poderia usar aqui o exemplo de Priscila, poderia usar aqui o exemplo de Dorcas, poderia usar aqui o exemplo de várias outras mulheres, de Febe. Febe foi quem levou a carta do apóstolo Paulo de Corinto para Roma, quando Paulo encerrava a sua terceira viagem missionária. Inclusive o papel que ela fez é tido lá, o verbo utilizado é uma diaconia, é um serviço. Se por acaso tivesse consagrações de mulheres naquela época, Febe seria a primeira mulher a ter sido consagrada como diaconisa naquela época. Então nós temos que no ministério de Jesus, ele restaurou as mulheres. Inclusive, se nós buscarmos a história lá atrás de Davi, nós vamos ver que linhagem que só era contada com homens, passaram a ser contadas também com mulheres. O que dizer de Raabe, o que dizer de Ruth, né? Então nós temos várias mulheres no ministério e na história de Cristo. Não seria diferente hoje. Abnegadas servas de Deus têm se tornado pregadoras da palavra de Deus. E aqui, com todo respeito, eu cito Joane Bentes, que faz uma obra com os trabalhos e com as crianças, um trabalho com as crianças extraordinário. Eu sou admirador. Eu cito aqui Isa Reis, que é uma das pregadoras que eu mais admiro, e várias outras mulheres também, que além de serem usadas por Deus, pregam dentro da doutrina bíblica. Algumas outras a gente fica com o pé atrás. Determinada vez uma mulher veio pregar em nossa cidade, eu não vou citar o nome, e disse que a pessoa depois que morre tem 5 minutos onde ela pode ainda aceitar Jesus. Eu tive um trabalho muito grande para tirar isso da mente dos meus alunos da escola dominical, porque a Bíblia diz que depois que morre segue o juízo. Se alguém quer aceitar a Jesus, eu já te faço o convite neste momento, enquanto está vivo. Depois que o fôlego de vida cessa, você não consegue fazer mais isso. Porém, mulheres são muito usadas por Deus. Extraordinário. O que falar das esposas de pastores, que são pastoras também, mulheres que, junto com os seus esposos, seguem o ministério, e elas sofrem também tudo o que o seu esposo sofre, inclusive na criação dos filhos, porque a igreja torna-se também uma congregação. Então Deus abençoe a estas abnegadas servas do Senhor. Muito bem. Primeiro ponto, o sepulcro é visitado pelas mulheres. As mulheres, guiadas pelo sentimento de gratidão por tudo que Jesus fez e representou para elas, continuaram a demonstrar amor ao Mestre, mesmo depois de morto. A afetividade delas tornou-se um modelo de devoção para todos nós. Nós temos aqui algo interessante, que se você abrir o Evangelho Sinótico de Marcos, no capítulo 16 e no versículo de número 1, você vai encontrar algo interessante. Marcos 16 e 1, você vai encontrar que elas, depois de passado aquele feriado da Páscoa, que foi na quinta-feira, já falamos sobre isso, Jesus morreu e foi sepultado na quarta, na quinta era feriado, na sexta as mulheres foram comprar unguento, no sábado era feriado normal, no domingo, muito de manhã cedo, elas iam preparar o corpo dele. Então, nós temos em Marcos que elas saíram a comprar unguento na sexta-feira pela manhã. Quando o dia amanheceu, bem de manhã cedinho, já era dia, mas bem cedinho elas foram comprar unguento, porque judeu não negocia durante a noite. Então, nós temos aqui dessas mulheres uma devoção, um cuidado. Ele já estava morto, já estava enterrado, mas elas disseram, não, nós vamos preparar o corpo dele. Foram comprar um unguento para passar no corpo, para que demorasse mais a putrefação, demorasse a deteriorar e etc. E também o cheiro fizesse um complemento ali, abatesse um pouco
o odor que estaria tomando conta do ambiente. Mesmo elas sabendo que talvez não conseguissem entrar, porque guardas estavam na porta do sepulcro. Mesmo elas sabendo que teria uma pedra muito grande a ser removida, elas não levaram isso em consideração, apesar da preocupação, e elas foram ao sepulcro. Saíram ambas ao sepulcro e entre elas, Maria Madalena estava junto a essas mulheres. Vamos ver o desfecho dessa história, né? Item 1.1. Elas visitam no primeiro dia da semana. Voltando, Jesus morreu e foi sepultado na quarta. Na quinta era feriado de Páscoa. Na sexta era o dia que elas compraram unguento, Marcos 16, versículo 1. No sábado foi o sábado semanal, ou seja, o descanso semanal. Aqui você tem 3 dias de Jesus no seio da terra. Ele foi sepultado no finalzinho da quarta-feira e ficou quinta, sexta e sábado no seio da terra. No domingo, muito de manhã cedo, elas foram, que era o primeiro dia da semana, elas foram ao sepulcro. Era uma manhã de domingo, o primeiro dia da semana, e muito de madrugada, as mulheres se dirigiram para o sepulcro de Jesus. Lucas capítulo 24, verso 1, conforme nós lemos. Elas visitaram no sepulcro do primeiro dia da semana. O sepulcro era cavado numa rocha e fechado com uma pedra, de maneira que era difícil para uma pessoa conseguir abri-lo sozinha. Não era fácil, mas elas foram. Ou seja, não é fácil seguir a Jesus, mas temos que segui-lo. Vamos à frente. Elas foram um exemplo de coragem. Enquanto os outros discípulos estavam recolhidos em algum lugar, as mulheres foram ao sepulcro. E aqui, os discípulos estavam pelo menos em 2 lugares. Eu peço que você preste atenção. Nós temos 3 grupos de pessoas. Um grupo está indo ao sepulcro domingo de manhã cedo. As mulheres estão indo ao sepulcro. Os demais discípulos estavam em outro local, provavelmente no cenáculo, onde foi realizada a última ceia. Provavelmente, inclusive, foi lá onde houve a descida do Espírito Santo 40 dias depois, 50 dias depois. Mas acontece que 2 discípulos estavam separados deste grupo. São eles, Pedro e João. Pedro o mais velho, João o mais novo. Desde o momento que Jesus fora preso, na madrugada da terça para a quarta, que Pedro com João entraram na casa do sumo sacerdote, já falamos sobre isso, veja na videoaula anterior, que Pedro ficou ali na beira do fogo se aquecendo porque estava muito frio. João tinha amizades por ali, João conseguiu fazer com que eles entrassem. Que Pedro negou a Jesus e que Jesus, como disse nosso pastor, deu uma olhada messiânica em Pedro. Desde a partir deste momento que Pedro e João estão juntos. E neste exato momento em que as mulheres estão indo ao sepulcro para visitar o corpo de Jesus, tem o grupo delas indo ao sepulcro, antes que o dia amanhecesse, era de madrugada ainda, muito de manhã cedo. Nós temos um grupo que estava segregado, reunido, no local onde foi realizado, provavelmente onde foi realizada a ceia, e nós temos Pedro e João juntos, nenhum outro local que a Bíblia não revela. Certo? Então, vamos à frente, que é para nós compreendermos esse assunto. Elas preparam especiarias. As especiarias eram preparadas e misturadas para o embalsamento do corpo. Elas compraram, vou repetir várias vezes para que fique na sua mente. Elas compraram as especiarias na sexta-feira e prepararam essas especiarias para irem aplicá-lo ao corpo de Jesus no domingo. Eram ervas cheirosas que, esfregadas no corpo do morto, retardavam ou impediam a decomposição. Já comentamos sobre isso. Aquelas mulheres tinham em mente manter de alguma maneira o corpo do mestre conservado por algum tempo. Talvez não lembrassem que ele disse que havia de ressuscitar, como estava no verso número 7, talvez. Mas elas foram. Nós temos aí um cuidado, né? Tal sacrifício era um tipo de oferta de amor.
dedicado ao corpo do Senhor Jesus. Então, nós percebemos nelas um compromisso, nós percebemos nelas um cuidado. Essas mulheres tiveram cuidado. Item 1.3. Elas não acharam o corpo de Jesus. Ao chegarem no sepulcro, viram que a pedra que o fechava estava revolvida. Conforme nós encontramos de outros evangelhos sinóticos, durante aquela noite, o anjo do Senhor veio e removeu a pedra. No dia pela manhã, no domingo pela manhã, os soldados correram até os maiorais do templo e disseram o que aconteceu. E os maiorais do templo criaram aquela ideia de que o corpo dele foi carregado pelos seus discípulos. Inclusive o Alcorão defende essa mesma tese. O Alcorão tem 3 teses para o corpo de Jesus não ter sido encontrado e muito menos dizem que muito menos ele morreu, por isso que também não teria ressuscitado. Aí criaram a ideia que enquanto os soldados estavam lá de noite, dormiram, adormeceram e os discípulos vieram e roubaram o corpo. Mas pense comigo, como é que os soldados não ouviram o barulho da pedra ser removida? Se os dois estavam dormindo, como é que eles sabem que foram os discípulos? Se um estava dormindo e o outro acordado, para que esse que tivesse acordado dissesse que foram os discípulos, por que não acordou o que estava dormindo? E se os dois estavam acordados, por que não fizeram alguma coisa? Por que não houve retaliação? De sorte que todo mundo sabe que isso é mentira, né? Então as mulheres vão ao local do sepulcro. E quem poderia remover a pedra do lugar? Esta é a preocupação. Não sabiam ela que o anjo do Senhor já havia vindo durante a noite e retirado a pedra daquele local que era o jardim da casa de, me parece que José de Arimateia. Foi José de Arimateia, o político. José de Arimateia tinha 2 políticos que seguiam Jesus, eram Nicodemos e o José de Arimateia. José de Arimateia pediu que entregasse o corpo dele e colocou numa sepultura nova. As mulheres não acharam o corpo de Jesus. Lucas não responde esta questão, mas Mateus diz que um anjo do Senhor desceu do céu, é o que nós acabamos de falar, causou um grande terremoto, os soldados dormiram durante o grande terremoto, e em seguida removeu a pedra, assentando-se sobre ela. O anjo tirou a pedra, a terra tremeu e o anjo ficou assentado, não tinha medo de que soubesse que ele estava lá não. Está em Mateus 28, versículo de número 2. Qual foi a segunda surpresa? Pois elas chegaram, a pedra não estava no lugar, era preocupação, as especialistas estavam embaixo do braço. E qual foi a surpresa dessas mulheres ao ver a pedra removida? Quando elas então se aproximam do sepulcro, outra surpresa, o corpo do Senhor Jesus não estava lá, o túmulo estava vazio. E aqui começa uma coisa muito interessante, porque eu disse que tinham 3 grupos. Um foi ao sepulcro, muito de manhã cedo. Um outro grupo estava segregado e 2 discípulos, Pedro e João, estavam no local separados. Já algumas lições que eu venho comentando sobre este assunto. Dentre essas mulheres aqui estava aquela Maria Madalena, ou Maria de Magdala, Maria da cidade de Magdala, da qual foram expulsos demônios. Maria Madalena não tem registro na Bíblia que era prostituta, disse que foi expulso demônios. Esta Maria Madalena sabia onde os 2 discípulos, Pedro e João, estavam. E ela, quando as mulheres testificaram que o corpo dele não estava no sepulcro, imediatamente você encontra isso pelos outros evangelhos sinóticos de Marcos e de João, especialmente o de João, porque João foi testemunha ocular. João estava com Pedro, João recebeu a visita de Maria Madalena quando ela veio correndo. Maria Madalena então deixa as mulheres, as outras que entraram no sepulcro, e ela volta correndo até onde estavam Pedro e João. E Pedro e João agora saíram em disparada para o local do sepulcro para confirmar o que Maria Madalena estava dizendo. Então as mulheres entraram e já tomaram um rumo na sua vida, entraram e já saíram, porque o anjo disse: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou. E essas mulheres agora saíram. Maria Madalena tinha voltado até onde estava Pedro e João, e agora correram ao sepulcro. Pedro e João e atrás Maria Madalena. Pedro, como era mais velho, correu e cansou antes de entrar no sepulcro. Antes de chegar no sepulcro ele cansou.
João, do jeito que veio, já entrou de vez. João era mais jovem, passou dele, né? Ao entrarem no sepulcro, testificaram que Jesus não estava. E na sequência chega Maria Madalena. Olha que interessante você compreender esta dinâmica daquela manhã, daquele primeiro dia da semana, dia da ressurreição. Encontraram o sepulcro vazio, Jesus não estava lá. Vamos ao ponto 2 da nossa lição. Anjos confortam as mulheres. Nós estamos falando das mulheres aqui, não Maria Madalena, porque as mulheres entraram e Maria Madalena voltou. Maria Madalena foi junto, as mulheres entraram e ela voltou para chamar Pedro e João. Então essas mulheres que entraram, os anjos confortam elas. As mulheres foram ao sepulcro antes dos discípulos. Consequentemente, elas creram primeiro na ressurreição de Jesus. Então, foi mulher que chegou no sepulcro, foi mulher que chamou os discípulos, foi mulher que conversou com os anjos. Olha que coisa extraordinária. Então, não existe entre nós vantagens, privilégios para homens e decréscimo para mulheres. Paulo diz, lá dos seus escritos, que entre os servos do Senhor não existe mais macho e fêmea. Não existe mais cita, bárbaro. Todos somos servos do Senhor. Não existe mais senhor e escravo. Nós todos somos servos do Senhor. Consequentemente, elas creram primeiro na ressurreição de Jesus. Vejamos como isso sucedeu e que lições podemos aprender desses fatos. Vamos à frente. 2.1. A perplexidade das mulheres. No texto de Lucas 24:4, que está aqui na nossa leitura, no nosso texto de referência, diz bem assim: e aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. Nos fala que 2 homens de vestes resplandecentes pararam próximo a elas. Elas entraram, ficaram surpresas e 2 anjos apareceram. Até porque a Bíblia diz que vale-se pelo testemunho de 2 pessoas, 2 anjos. Apesar destas mulheres ficarem confusas com o fato de o túmulo estar vazio, porque, como assim? Ele morreu. Como assim ele foi preso? Como assim ele foi crucificado? Ele morreu. Nós vimos o que aconteceu. Ele foi sepultado. Ele havia dito que haveria de ressuscitar, mas foi uma surpresa. Nunca antes na história de Israel algo semelhante aconteceu. Pessoas já haviam ressuscitado, mas nesta circunstância, passar 3 dias, tem o caso de Lázaro, mas ele próprio, Jesus, ressuscitou Lázaro, mas ele morreu. E como é que ele haveria de ressuscitar se alguém não fosse lá e ressuscitasse ele? Isto é para mostrar que ele não depende de ninguém. Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Ele entrega o seu corpo e ele mesmo faz com que o seu corpo volte à vida. Deixar um abraço aqui também para Adriano Santos Lima. Deus te abençoe, meu irmão Adriano. Adriano está assistindo. Se mais alguém estiver assistindo, mande aí o seu, dê aí o seu ok, que daqui a pouco a gente comenta a respeito, tá bom? Então, foi uma perplexidade. Era momento agora de organizar a mente e ver o que aconteceu. Eu participei de determinada vez em Barreiras, no ano de, se não estou enganado, foi no ano de 1993, de um evento lá no estádio. E naquele dia eu vi de perto milagres acontecerem. Os milagres aconteceram de forma que gente cega passou a ver. Eu vi pessoas sendo curadas, cegas. Eu vi pessoas surdas ouvindo. Inclusive uma determinada moça surda, quem estava aí era Roy Durman, americano, não sabia falar português, ele falava por intermédio de um intérprete. E a moça nunca tinha ouvido. E o primeiro som que ela ouviu, ela repetiu. Ela tentou imitar o som, que foi em inglês. Eu vi uma criança da mão mirrada, da mãozinha encurvada, no mesmo instante a mão estirar. Eu vi.
milagres extraordinários. Eu sou testemunha do que Deus pode fazer por intermédio de um servo seu quando ele quer usar e quando o servo está na direção. Só que isso causa uma perplexidade, porque às vezes nós não temos o costume de ver isso acontecer. Ontem à noite eu ouvi meu pastor dizer para os irmãos: quem aqui quer ser usado no dom de curas? Dons de curar. Quem quer orar para que os enfermos sejam curados? E vários irmãos levantaram as mãos. Nós estávamos na mudança de obreiro numa congregação, vários irmãos levantaram as mãos. Ele disse: então, meu irmão, vá até onde tem o enfermo, vá até ele, bote a mão na cabeça dele, diga: em nome de Jesus eu te repreendo enfermidade, em nome de Jesus seja curado. Porque você querer ser usado por Deus, mas você não ir até o enfermo, isto nunca vai acontecer. Os dons espirituais são 9, precisa haver uma circunstância e precisa que você seja utilizado como vaso naquela circunstância, aí o Senhor te usará. Agora, querer ser usado de perna cruzada, como alguém certa vez disse, pastor Antônio Raimundo, aqui eu deixo a parte do Senhor, um abraço, irmã Preta, Marco, Leila, Leane, Odirley, Laine, todos, deixo um abraço para vocês. Ele disse: você quer trabalhar para o Senhor, aí deita na rede e canta o 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Você quer trabalhar para o Senhor e está deitado numa rede? Sinceramente, né? Você precisa ir botar a mão no arado. Você quer ser usado por Deus numa pregação, mas você não lê a Bíblia, você não prega. Eu lembro do irmão Valdir Bezerra, que disse que certa vez o camarada foi lá para o meio do mato pregar para os jabutis, jabuti, para tentar pegar uma prática. E ele nem sabia, irmãos, ele nem sabia que lá dentro do mato tinha um camarada que estava foragido da polícia. O camarada ouviu a pregação e o camarada se converteu, irmão. Olha que coisa extraordinária. Então, se você quer ser usado por Deus, você tem que ir. Mas os milagres causam uma perplexidade para quem não é acostumado de ouvir, né? Quem não é acostumado de ver milagres, né? Anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Está lá em Hebreus 1,14. E estes anjos vieram e disseram: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então foi necessário que os anjos viessem para que os guiassem, para que dessem um rumo. O mesmo aconteceu quando ele, após passar 40 dias entre aqueles irmãos, quando o Senhor Jesus, nosso mestre, ele ascendeu aos céus. Está lá em Atos capítulo 1, a partir do versículo 8, 9 em diante, até o versículo 11. Os irmãos viram ele subindo e de repente ficaram procurando ele. Aí os anjos disseram no verso 11: por que vocês estão procurando, vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que em cima foi recebido dos céus, há de vir dos céus, como para os céus o vistes ir. Então eles precisaram da presença dos anjos para que desse um choque de realidade. E nós cristãos já temos que ouvir uma lição como esta, estudar uma lição como esta e já aprender alguma coisa. Deus tem algo a fazer por nós, irmãos, Ele não mudou. Ele tem dons espirituais, Ele tem obreiros para chamar para o ministério, Ele tem homens e mulheres para ser usados na sua obra, mas depende de nós. Muito do que nós estamos fazendo não é mais culto, é simulação de culto. Nós aprendemos, nos acostumamos e agora fazemos aquele ritualismo, e não é desta forma. O Senhor requer que nós façamos um culto a Ele, apresentemos um culto a Ele em espírito e em verdade. Então, as mulheres precisaram naquele momento de um choque de realidade. E os anjos anunciaram o nascimento de Jesus e também anunciaram a sua ressurreição e anunciaram também a sua ascendência aos céus, que não é foco da lição de hoje. Seria se nós estivéssemos estudando Atos dos Apóstolos. 2.2. Novas informações às mulheres. É curiosa a maneira como um anjo informa as mulheres o que estava acontecendo. Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Simples e direto. Neste momento, Maria Madalena está lá com Pedro e João, e você vai ver isso no Evangelho Sinótico, no quarto Evangelho, que é o Evangelho de João.
Dada a perplexidade e emoção, elas demoraram a entender inicialmente. Os seus olhos comprovaram o fato que o corpo de Jesus não estava mais ali. Imagine aquela cena. Na mente delas, ele morreu, foi sepultado. Na mente delas, seu corpo deveria estar ali. Esta é a lógica. Elas chegam, primeira perplexidade, a pedra não está no local. Os soldados também não estavam. Eu não sei como é que elas haveriam de fazer diante dos soldados, talvez conversar com eles, não sei. Elas entram no sepulcro, o corpo dele também não está. Imediatamente elas olham em volta e veem, porque a Bíblia registra até como os lençóis estavam, como o lenço da sua cabeça estava colocado no local à parte, né? E agora anjos aparecem diante delas para dar uma terceira perplexidade. É extraordinário isso aí. Os anjos chegam e dizem, ele não está aqui, ele ressuscitou. Foi um choque de realidade muito forte para aquelas irmãs. 2.3. As mulheres recordam suas palavras. Lembram o que ele disse? Está no versículo de número 7 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Deixa eu ver se é o 7. Não é o 7 não, é o versículo de número 8. Versículo 7, é preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos do sacerdote, é o versículo 7, 4 e 7. E seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Essa é a versão de Jerusalém. É necessário que ele seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Elas então lembraram dessas palavras. O certo é que o anjo disse que recordassem o que o mestre dissera. Irmão, como é bom quando o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que nós já ouvimos, nos faz lembrar daquilo que nós já estudamos, nos faz lembrar da experiência que nós já tivemos com Cristo. No momento em que nós vamos ao campo, à seara, que nós estamos pregando para alguém, o Espírito Santo nos faz lembrar e com sabedoria nos faz aplicar aquilo que nós vimos, que nós experimentamos, que nós ouvimos, que nós lemos, e o Senhor faz a obra no coração de um pecador. E aqui elas lembraram o texto que diz: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Versículo 7 do capítulo 24 de Lucas. Então elas lembraram, porque o nosso Senhor promete e suas palavras não caem por terra. Se o Senhor te prometeu uma bênção, Ele há de te dar. Alguém por aí está pregando que quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus morre sim. E se você não ficar na posição, Ele pode tirar a promessa de você. Não cai nessa besteira. Mas, se for da vontade de Deus, que aí tem a vontade soberana e a vontade permissiva. Se for da vontade de Deus, move-se céu e terra, mas a vontade dele se cumpre. Entendeu? Continuando, as mulheres recordaram as palavras de Jesus. Aqui jaz um princípio maravilhoso. Não há crescimento espiritual sem a memória das palavras de Cristo Jesus. Você precisa lembrar que ele disse: serei crucificado. Você precisa lembrar que ele disse: ressuscitarei ao terceiro dia. Você precisa lembrar que ele disse: enviarei o Consolador. Você precisa lembrar que ele disse: voltarei para vos buscar. Estas 4 memórias têm que ficar na sua mente. Ele seria crucificado, ele ressuscitaria, ele enviaria o Consolador e ele voltará. Estas 3 já se cumpriram. Ele foi crucificado, ele ressuscitou, ele enviou o Consolador. Eu sou batizado pelo Espírito Santo, eu sou testemunho de que o Consolador está. E tem mais uma coisa: o Consolador é o penhor, o Espírito é o penhor dado por Deus, que garante que nós seremos arrebatados, que Ele voltará para nos levar, e Ele voltará. Então, breve Jesus nos levará desta terra. Terceiro ponto para começarmos a encerrar: o testemunho das mulheres. Os homens estavam resguardados, possivelmente em algum lugar de Jerusalém ou arredores, talvez o cenáculo, como nós já falamos. As mulheres, ao ir embalsamar o corpo, tiveram informações privilegiadas graças à sua coragem.
Poderia ter sido um homem que veria um anjo primeiro, mas os homens se acovardaram. Pedro, por exemplo, teve um choque de consciência que a partir daquele momento, eu até indico aí o livro A Síndrome do Canto do Galo, a consciência bateu em cima dizendo: você errou, você errou, você errou, você traiu sangue inocente, você errou. Naquele momento, Pedro agora se esconde, Pedro vai para o local e João meio que está lá, sei lá, animando ele. João diz a esse respeito lá no seu evangelho, no quarto evangelho. Então as mulheres tiveram esse privilégio. As mulheres, ao irem ao corpo dele, tiveram informações privilegiadas graças à sua coragem. As mulheres anunciaram a ressurreição primeiramente. Agora cabia a elas anunciarem tão alegre notícia. Porém, ao testemunharem, não creram em seu testemunho a princípio. Pedro e João também não creram, correram ao sepulcro para confirmar. Os outros que ouviram também não creram, tiveram que aguardar o mestre aparecer a eles e o testemunho de homens para que viessem a crer. Exceto Pedro, que resolveu ir ao sepulcro e analisar por si mesmo o que ocorrera, e ficou admirado. Não foi só Pedro, foi Pedro e João. É que João fala do discípulo amado, ele está falando de si próprio. Aí, para não colocar seu nome ali de primeira, ele escreve que o discípulo amado. João se enaltece um pouco, né? Em algum momento ele diz: olha, aquele discípulo a quem Jesus amava, a ele Jesus estendeu a mão, a ele Jesus disse isso, sobre ele foi dito aquilo. João é um narrador interessante. Então, vamos à frente. Item 3.2. Quem eram as mulheres que anunciaram? Quais foram essas mulheres que foram ao sepulcro? Lucas apenas descreve que foram mulheres. Lucas não dá muita ênfase. E, evidentemente, seguidoras de Jesus que foram testemunhas do túmulo vazio. O outro evangelho, porém, de início, omite o nome das mulheres, delas, para depois falar, pelo menos, das três mulheres principais: Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, além de outras. Lucas 24:10, o versículo 10 de Lucas 24 diz assim. Vamos ver o que diz na versão de Jerusalém aqui. 24:10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que estavam com elas disseram-no também aos apóstolos. Então, tinham outras mulheres, mas pelo menos três. Especialmente a Maria de Magdala ou Maria Madalena, que já fizemos referência a ela hoje. Assim, no exercício do seu ministério, Jesus não seguiu o padrão judaico de não dar espaço para as mulheres, mas deu atenção especial. Até no momento do julgamento, trouxeram uma mulher pega no próprio ato de adultério, o mestre agiu com extrema lisura. Lá, enquanto os outros agiram errado, trouxeram só a mulher e não trouxeram o homem, discriminando. Lá, quando ele estava no meio da multidão, uma mulher tocou na orla do seu vestido, e aquela mulher que fizesse isso, correndo o risco de deixar os outros imundos, poderia ser apedrejada. Ela não tocou em Jesus, tocou na orla do seu vestido. Jesus também não a puniu. Aliás, ele não puniu nenhuma mulher. Então, ele amava as mulheres e no seu ministério ele deu essa ênfase especial. Ele as recebeu entre seus discípulos mais próximos. As mulheres eram discípulas também. Jesus tinha mais de 3.000, mais de 5.000 discípulos. Ele teve 12 apóstolos. E aqui eu chamo a tua atenção que em Mateus, Marcos, Lucas, Sinóticos e João, o quarto evangelho, todos são discípulos. Em Atos é que surgem os apóstolos, tá bom? Para você compreender. João, em algum momento, chama-os de apóstolo, porque João escreve já no ano 100. Aí João está querendo dizer que ele está falando de alguém que já havia sido escolhido para ser apóstolo, mas não era apóstolo ainda. Apóstolo é depois que Jesus sobe aos céus, aí é que é apóstolo. 3.3, a notícia da ressurreição atestada. Elas atestam. Várias outras pessoas dão testemunho que o que elas disseram é verdade, que Jesus realmente ressuscitou. O sepulcro vazio
e Jesus ressuscitado são fatos que não foram cridos por todos inicialmente, mas que foram atestados depois. O que foi dito em Lucas 24, 11 e 12, que as mulheres lembraram e foram aos demais e avisaram, a princípio não creram, mas depois isso foi atestado porque Jesus manifestou-se a 2 discípulos no caminho de Emaús. Um deles se chamava Cleopas. Foi colocado o nome de Cleopas para que soubesse que Cleopas foi testemunha. E aqui eu chamo a atenção do discípulo no caminho, da aparição de Jesus no caminho de Emaús. Até a nossa imagem aí tem 3 pessoas, 2 discípulos, provavelmente os 2 discípulos, e o mestre caminhando junto a eles, e não tem mais ninguém. Mas, naquele dia, todos estavam retornando da festa da Páscoa, que encheu Jerusalém. Jerusalém estava cheio de gente da festa da Páscoa. E estes aqui ficavam até o domingo, quando no domingo eles regressavam para casa. Então essa estrada que dava acesso a Emaús, a aldeia de Emaús, era uma estrada que estava cheia de gente. E provavelmente Jesus andando na estrada também, dada a multidão que os acompanhava, eles não perceberam, pensaram que Jesus era mais um andarilho junto com os demais. Então tudo indica que não estavam só eles 3 no caminho de Emaús, tá? Mas o que nos interessa é que as mulheres disseram que ele ressuscitou e ele apareceu a 2 no caminho de Emaús. Jesus apareceu no meio dos discípulos durante o relato de Cleopas. Quando esta notícia, Cleopas volta para Jerusalém e narra essa notícia aos que estavam lá escondidos, Jesus chega no meio deles e diz: paz seja convosco. Jesus apareceu depois a Pedro, Jesus apareceu depois a Tiago, Jesus apareceu a Judas, numa reunião Judas estava presente. Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Então, sim, Jesus ressuscitou. As mulheres tinham plena razão a esse respeito. A notícia das mulheres tornou-se a mensagem de todos eles e da cristandade em geral. Qual é a mensagem? Jesus ressuscitou. Ele vive. A igreja hoje deve encher o peito e dizer que ele vive. Porque ele vive é que nós podemos crer no amanhã. Ele vive. Porque ele vive, nossa esperança está firme. Ele vive. Isto é importante, meu irmão. Ele vive. Nós não cremos em um Deus morto. Nós cremos em um Deus que está vivo. Nosso Senhor Jesus vive. E breve virá nos buscar. Ele prometeu que ressuscitaria, ascendia aos céus e que voltaria. Os anjos disseram, do jeito que ele foi, ele há de vir. Eu espero muito em breve ouvir o soar da trombeta e ver o Senhor vindo arrebatar a igreja. Hosanas ao seu nome, hosanas em nome do Senhor, que venha o nosso Senhor nos arrebatar, hosana nas alturas. Conclusão: mesmo o Senhor tendo falado durante seu ministério terreno que era necessário morrer e ressuscitar, parece que os seus discípulos não se lembraram desta revelação. Mesmo assim, as mulheres que o seguiam foram ao sepulcro e com surpresa atestaram que o túmulo estava vazio. A partir daí, aqueles discípulos dispersos e céticos foram de tal modo impactados e transformados que se tornaram a maior sociedade missionária do mundo. Agora o evangelho se expandiu-se por todo o mundo e veio a certeza de que tudo o que ele disse se cumpriria. Mais à frente, registrado também por Lucas, em Atos dos Apóstolos, o Senhor desceu o seu Espírito Santo, batizou a todos que estavam ali, cerca de 120 irmãos, e agora a igreja pegou uma proporção extraordinária, porque o próximo passo é sermos arrebatados deste mundo. Que esta lição sirva para enaltecer a tua vida espiritual, para que o enlevo da tua vida espiritual melhore e que a tua convicção em Cristo aumente a cada instante. Este foi um trimestre onde o Senhor nos abençoou bastante e eu espero que você também tenha sido abençoada com estas videoaulas que nós estamos fazendo para complementar a compreensão da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e na próxima semana estaremos iniciando um novo trimestre em nome de Jesus. A paz do Senhor.